Olha, não importa muito no que a gente acredita, quase todo mundo já se pegou pensando: como será que o mundo vai acabar? É uma daquelas curiosidades que está em todo lugar, nos filmes, nos livros, em textos de milhares de anos. E hoje a gente vai mergulhar em uma das visões mais detalhadas e com certeza mais fascinantes sobre esse assunto. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? É uma questão que fascina e, vamos ser sinceros, às vezes dá até um calafrio. Existem muitas, mas muitas teorias. E hoje a gente vai explorar uma das narrativas mais influentes e cheias de detalhes de toda a história. Sabe, tem gente que imagina que o fim vem do espaço, com um meteoro gigante. Outros pensam em desastres que a gente mesmo pode causar, tipo guerras mundiais ou um vírus que sai do controle. Mas uma das visões mais roteirizadas, digamos assim, vem da Bíblia, principalmente do livro do Apocalipse, que descreve uma sequência de eventos bem dramáticos. Então, para a gente não se perder nesse assunto, que é bem denso, a gente vai seguir um roteirinho aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada nos sinais que supostamente indicam que o fim está próximo. Depois, vamos entender a diferença entre dois eventos que muita gente confunde. Aí sim, a gente entra na linha do tempo dos acontecimentos e, para fechar, vamos ver uma outra forma de encarar tudo isso. Ok, vamos começar pelo começo, né? Os tais sinais de alerta. De acordo com as escrituras, principalmente o livro de Mateus, alguns acontecimentos serviriam como uma espécie de termômetro, indicando que o fim dos tempos está se aproximando. Mas que sinais são esses? E olha só, a gente vê aqui guerras, desastres naturais, o surgimento de falsos líderes, muita coisa que, se a gente parar para pensar, sempre aconteceu na história, né? A grande sacada, segundo algumas interpretações, não é só que eles acontecem, mas a intensidade e o fato de acontecerem todos meio que ao mesmo tempo, somado à pregação do evangelho no mundo inteiro. Mas antes da gente mergulhar de cabeça na linha do tempo, tem um ponto. Um ponto crucial que a gente precisa deixar bem claro. Porque, olha, isso gera uma confusão danada. É a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Entender isso é fundamental para boa parte das interpretações do fim dos tempos. Pensa assim, o arrebatamento seria como uma evacuação de surpresa. De acordo com essa visão, os fiéis seriam retirados da terra num piscar de olhos, como um ato de livramento mesmo, para escaparem de um período de grande sofrimento e julgamento que estaria por vir. Já a segunda vinda, essa é completamente diferente. Não tem nada de secreto aqui. É o grande finale, um evento público que todo mundo vai ver. Não é para levar os fiéis embora, mas sim para trazê-los de volta com ele, para dar um fim no mal e começar uma era totalmente nova. E essa tabela aqui, olha, deixa tudo preto no branco. Fica bem fácil de ver a diferença, né? No arrebatamento, o pessoal sobe. Na segunda vinda, o pessoal desce. Um acontece antes do período de tribulação, o outro depois. Um é secreto, focado em livrar as pessoas. O outro é público, visível para todo mundo, com foco no julgamento. Beleza, agora que tá claro o que é uma coisa e o que é outra, vamos entrar na parte que todo mundo conhece dos filmes, a linha do tempo do Apocalipse. E é super importante lembrar, essa é uma das interpretações mais populares, tá? É uma leitura possível que descreve o que aconteceria na Terra depois do arrebatamento. E tudo começa, segundo essa visão, com a abertura de 7 selos. E os 4 primeiros, esses liberam os famosos 4 cavaleiros. Primeiro vem um falso pacificador, o tal do anticristo. Logo depois, a paz some e a guerra explode. Em seguida vem a fome, a crise econômica e, por fim, a morte, que devastaria uma parte enorme da população mundial. E quando a gente acha que não pode piorar, piora. Depois dos selos, a situação fica ainda mais intensa. A narrativa fala de 7 anjos, cada um com uma trombeta. E a cada toque, uma nova e terrível catástrofe é liberada na Terra. A escala de destruição só vai aumentando. E, gente, as descrições são de arrepiar. Pensa só, chuva de fogo queimando tudo, os mares virando sangue, uma escuridão total e até uns gafanhotos e escorpiões bizarros que saem para atormentar as pessoas que ficaram. A ideia é de um caos total, sabe? Sem trégua. Então, para resumir essa jornada toda, começa com o arrebatamento, que dá o start na tribulação. Esse período caótico termina com a segunda vinda e a batalha final, que dão início a um reino de 1000 anos de paz. E só depois de tudo isso é que vem o juízo final e, enfim,
a promessa de um novo céu e nova terra, um mundo totalmente restaurado. Ufa, é bem intenso, né? Mas olha só, essa narrativa cheia de caos não é a única forma de pensar sobre o fim dos tempos. Vamos mudar um pouco a chave agora e olhar para uma perspectiva diferente, que foca menos no que vai acontecer e mais em como a gente deve viver hoje. Existe esse conceito chamado tensão escatológica. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É sobreviver com a consciência de que o fim pode estar perto, mas sem entrar em pânico. Pelo contrário, com esperança. É um estado de prontidão para o encontro final com Deus, seja na nossa própria morte ou no fim da história, encarando esse momento como algo bom, uma libertação. Aí fica a pergunta, né? Se tudo isso vai acontecer, por que ninguém sabe a data exata? Pois é, segundo as fontes, esse mistério é de propósito. O próprio Jesus teria dito que essa informação pertence somente a Deus Pai, e existe um motivo bem forte por trás disso. E essa citação do padre Paulo Ricardo, olha, amarra tudo perfeitamente. O ponto central para essa visão não é ficar tentando adivinhar datas, mas sim viver de um jeito consciente e preparado. A incerteza funciona como um chamado para que toda geração viva com um senso de propósito, como se fosse a última. Isso tudo nos leva a uma última reflexão, que vai além de qualquer crença específica. A ideia de viver como se esta fosse a última geração traz uma pergunta bem pessoal, né? O que mudaria na forma como a gente vive a nossa vida hoje se a gente carregasse esse pensamento?